Do verso 1 ao verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Podeis se assentar. Nós estamos estudando a Bíblia, livro a livro, versículo a versículo, já há alguns anos. E nós, então, hoje chegamos em Números capítulo 18. Para entender esse capítulo, é importante entender o contexto, aquilo que antecede o capítulo 18. Então, nós temos o capítulo 16, que fala sobre, registra uma rebelião contra o sacerdócio de Arão. Então se levantam ali a Corá, Datã e Abirã contra Arão e Moisés, contra o sacerdócio. Eles começam a questionar e dizer: todos somos santos, não é? Eles também eram da família de Levi, assim como Arão, mas ao sacerdócio foi separado somente a Arão e a seus filhos. Então houve esta queixa. Eles diziam: nós também somos santos, nós também temos o direito de prestar este culto desta maneira, de entrar no Santíssimo, entrar no Santo dos Santos. E Deus então traz o juízo, há uma morte de muitas pessoas por causa dessa rebelião. E no capítulo 17, o Senhor faz um sinal, pede para separar as varas dos príncipes de Israel. E a vara de Arão é a que floresce de um dia para outro. Ela então cria um broto, cria a flor e ainda cria o fruto. Coisa extraordinária, coisa que só Deus poderia fazer. Então, mostrando, dando então a autoridade a Arão sobre o sacerdócio. No capítulo 18, então, nós temos três grandes divisões. Do verso 1 ao verso 7, que fala da responsabilidade dos sacerdotes. Do verso 8 ao verso 20, falando dos direitos dos sacerdotes. E dos versos 21 a 32, dos direitos e deveres dos levitas. Então nós temos, para nós entendermos, né, lembrando que Levi é um dos filhos, é uma das tribos de Israel, um dos filhos de Jacó. E esta tribo foi incumbida a responsabilidade das coisas do tabernáculo, do sacrifício. Contudo, as questões dos utensílios, entrar no Santíssimo, os próprios sacrifícios, era apenas responsabilidade dos sacerdotes, que eram descendentes de Arão, que também eram levitas. Primeira parte, então, sobre a responsabilidade dos sacerdotes. Nós lemos do verso 1 ao verso 3. Olha que interessante, como começa o capítulo 18. Disse o Senhor a Arão. Você que está acompanhando conosco o estudo do Antigo Testamento, esta aqui é uma das primeiras vezes, uma das poucas vezes que nós vamos ver que Deus não disse a Moisés. Nós vemos frequentemente Deus falando a Moisés. Mas aqui no capítulo 18, provavelmente para sustentar, desde o capítulo de número 16, né, aquela levantada da rebelião contra Arão, e também o sinal do capítulo 17, aqui novamente Deus falando agora diretamente a Arão. Então geralmente Deus falava a Moisés, mas nesse caso ele se dirigiu a Arão, dando-lhe, ou melhor, garantindo a tarefa, a propriedade do culto santo. E qual que era essa responsabilidade? Levarei sobre vós a iniquidade. Provavelmente,
aqui uma resposta à pergunta que o povo fez no final do capítulo 17. O capítulo 17 termina com uma pergunta, não é? O capítulo 17 termina com uma pergunta e que provavelmente esses primeiros versículos do capítulo 18 está respondendo exatamente a pergunta que eles fizeram. Vamos ver qual foi essa pergunta? Diz assim: então falaram os filhos de Israel, capítulo 17, verso 12, a Moisés dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então a pergunta que o povo faz diante da evidência que a vara de Arão tinha florescido: se as nossas varas não floresceram, então se nós nos aproximarmos diante do tabernáculo, diante da tenda, morreremos todos? E aí então Deus levanta um sacerdote. Deus levanta um intermediador entre o povo e Deus. E aqui nós temos a pré-figura do nosso Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, na figura de Arão, na função que Arão vai exercer. Então, aos sacerdotes cabia cuidar dos santuários, do santuário e do altar, ao passo que o resto da tribo de Levi devia ajudá-los, mas sem jamais tocar no altar ou dos demais móveis e utensílios sacros. Verso 1 ao verso 3, Arão e seus filhos são responsáveis pelas ofensas relacionadas ao santuário sacerdócio. Então, aquilo que era de responsabilidade deles, eles também se tornariam culpados caso fosse profanado. O verso 4 ao verso 5, os levitas são auxiliares dos sacerdotes, mas não deve se aproximar dos objetos sagrados e do altar, para que não haja ira sobre os filhos de Israel. Avançando mais um pouquinho, do verso 6 ao verso 7, terminando esse primeiro bloco, esse primeiro ponto da responsabilidade dos sacerdotes, nós vemos que os levitas são dados como um presente aos sacerdotes para o serviço do tabernáculo. Somente Arão e seus filhos podem então exercer o sacerdócio. Entrando então no segundo ponto, do verso 8 ao verso 19, falando dos direitos dos sacerdotes. Nós falamos dos deveres, que era esta a responsabilidade. O verso número 8 começa dizendo assim: disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Então aqui no verso 8 ao verso 10, nós vamos ler e perceber que os sacerdotes têm o direito de comer das ofertas santíssimas. No verso 11 ao verso 19, mostra também que eles também têm o direito às ofertas sagradas, às primícias, aos dízimos, às ofertas movidas. E essas ofertas são compartilhadas com as suas famílias. Então, eram ofertas que eram destinadas aos sacerdotes, mas também destinadas ao seu sustento, à sua sobrevivência. Assim como Deus providenciou terra, alimento, sustento para o povo de Israel, não poderia deixar de cuidar daqueles que o serviam diretamente. Mas ele o faz por meio do povo que ele havia libertado e abençoado. Mostrando aqui então que, apesar dos levitas não terem uma terra, um local na qual eles iriam possuir quando entrassem em Canaã, era então da responsabilidade de todo o demais povo de Israel zelar, sustentar, cuidar, por meio das suas ofertas, por meio das suas primícias, por meio dos seus dízimos, aqueles que trabalhavam diretamente do altar, do tabernáculo, das coisas sagradas. Contudo, é interessante olhar o Antigo Testamento, um contexto maior,
e ver que a infidelidade do povo também atingiria aqueles que viviam exclusivamente para a obra de Deus. Há um levita lá no Salmo 73, ele escreve o Salmo 73, ele diz assim: com efeito, vamos juntos? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, ele começa o Salmo reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem feito de bom para o seu povo. No verso 2 ele reconhece, ele diz assim: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que os desviasse os meus pés, pouco faltou. Por quê? Olha só o motivo na qual este levita vai dizer que quase se afastou. Olha o verso 3. Vamos juntos? Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Aquele levita que era sustentado pelos dízimos, pelas ofertas, ele estava, o povo, por causa da sua infidelidade, ele estava então almejando as coisas dos arrogantes. Mas ele então se volta para Deus, reconhece o seu pecado, volta a se atinar o seu coração com Deus. Mas também nós vemos essa mesma acusação no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele faz exatamente essa acusação, porque a infidelidade do povo de Israel prejudicava o sacerdócio. Malaquias capítulo 1, verso 14 diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Aqui está o profeta acusando o povo de Israel, dizendo: as pessoas elas estão recebendo a bondade de Deus, o melhor de Deus, mas ao entregar, ao devolver a sua oferta, devolver o seu sacrifício, devolver o seu dízimo, estava dando do pior. E aí Asaf, nós vemos ali, falando que quase se desviou, porque havia inveja no seu coração. Verso número 8, no capítulo 3, o profeta diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Vamos juntos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. O profeta dizendo à nação. Então ele faz um apelo para que a nação volte para Deus e diz assim, vamos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a infidelidade do povo prejudicava o sacerdócio, prejudicava os levitas, porque a dependência do templo, Deus tinha abençoado o seu povo, para que o seu povo devolvesse o melhor da terra para ele, e que também serviria para o sustento dos seus obreiros, os levitas, dos sacerdócios, como nós estamos vendo aqui em Números capítulo 18. Vamos para as partes finais desse texto. Do capítulo 18, do verso 20 ao 32, nós vemos então os direitos e deveres dos levitas. No verso de número 20, diz assim, Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Vamos juntos? Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então o povo estava se preparando para entrar na terra prometida. Havia então a divisão entre as tribos, porém, a tribo de Levi não teria uma terra, uma localidade
própria para eles. Por quê? Porque a herança do levita, a herança do sacerdote, a herança do levita é o próprio Deus. E o que isso quer dizer? Que a salvação divina fazia parte da herança dos levitas. A herança deles era o próprio Senhor. Era a própria presença do Deus vivo, era estar continuamente ali, desfrutando da comunhão com o Senhor, intervendo entre Deus e os homens, e a cada dia ali, tendo relacionamento, intimidade com Deus. Contudo, ou melhor, olhando o texto de Romanos capítulo 8, verso número 17, Paulo diz assim, ora, vamos juntos? Ora, se somos filhos, herdeiros, se com Ele também. Eu ainda não quero fazer aplicação para nós nos dias de hoje, mas diante de um texto como esse, você que é salvo em Cristo Jesus, por mais que você não tenha um pedacinho de terra, você tem uma herança em Cristo Jesus, você é herdeiro. Assim como sacerdotes, os levitas, a sua herança era a presença de Deus, a divina, a salvação. Embora os levitas não tenham uma herança territorial como as outras tribos, isso não os impedia de possuir propriedades pessoais dentro das cidades que lhes são designadas. Um exemplo é o profeta Jeremias, que no final do seu livro, Jeremias 32, versos 7 e 8, o profeta Jeremias, que era sacerdote levita, compra um campo de seu primo Anamiel. Diz assim o verso número 7, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate. Compete comprá-lo, verso de número 8. Vem, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Então, por mais que eles, ao entrarem na terra de Canaã, não tinha designado um território específico para os levitas, para os sacerdotes, isso não significa que eles não poderiam adquirir ou comprar ou vender propriedades. O verso 21 ao 29 do capítulo 18 mostra para nós que os levitas recebem os dízimos dos filhos de Israel como sua herança em troca de seu serviço no tabernáculo. Os levitas devem dar 1/10 dos dízimos que recebem como oferta ao Senhor. E esta oferta é dada aos sacerdotes. Então, os levitas ficavam responsáveis pela coleta, e dos 10% das melhores partes daquilo que eles recebiam, eles entregavam ao sacerdote, conforme diz o verso de número 26. Também, vamos ler o verso 26. Também falarás aos levitas e lhes dirá, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, dele apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Verso 30 e 32, terminando o capítulo. Após dar o dízimo aos sacerdotes, os levitas podem desfrutar do restante dos dízimos. Eles devem cuidar para não profanar as coisas sagradas. Assim terminamos Números capítulo 18. Aplicação desse texto para o dia de hoje. Quais são as lições que nós podemos trazer para nós como igreja cristã? Apesar de nós não termos mais sacerdotes e levitas,
Há pessoas que trabalham diretamente para que todos nós possamos cultuar e adorar a Deus. Talvez você não saiba, mas o banco que você está sentado foi limpo. Talvez você não saiba, o banheiro que você desceu para usar ali foi lavado. Alguém teve que disponibilizar o seu tempo para que pudesse fazer esse tipo de serviço. Essa pessoa precisa receber, sim ou não? Podemos ter trabalhos voluntários. Mas nós temos pessoas que aqui estão servindo, se dedicando. Então, olhando para esse texto, nós podemos conjecturar, tirar algumas lições para nós como igreja cristã e pensar o seguinte: o sustento dos obreiros da igreja é um dever dos membros da congregação. Vocês concordam com isso? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há uma clara orientação de que aqueles que dedicam suas vidas ao serviço espiritual devem ser sustentados pela comunidade. Em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no verso 13, ele diz assim: certamente, vocês sabem os que trabalham no templo, é do templo que recebe os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Vamos juntos, o 14? Assim, então, aqueles que vivem anunciar ao evangelho, a pregação, também sejam sustentados pelo evangelho, pela comunidade. A contribuição deve ser feita de boa vontade e com generosidade. Os crentes, eles são incentivados a dar de maneira alegre e voluntária, sem compulsão ou tristeza. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo escreve assim, vamos juntos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus... Então, voltando ao texto lá de Números 18, a nação de Israel estava recebendo de Deus alimento, recebendo de Deus a vida, recebendo de Deus ali a terra, recebendo de Deus, sendo abençoado. E da mesma forma que eles eram abençoados, eles eram incentivados a devolver ao Senhor o dízimo e levar ao Senhor, à casa do Senhor, as ofertas. E como que nós, cristãos, hoje fazemos isso? Fazemos com o nosso coração cheio de alegria, amém? Com generosidade. Porque esse mesmo Deus que sustentou milhares e milhares de nossos irmãos israelitas, nossos irmãos cristãos durante esses últimos séculos e até hoje tem sustentado, amém? Abençoado, é o mesmo Deus que continua nos abençoando. Então servimos ao Senhor com alegria. Os obreiros são dignos de seu sustento. Eles não têm que ter vergonha de falar da sua prebenda. Eles não precisam ser coagidos com seu sustento. Porque é algo que é direito deles. Aqueles que pregam o evangelho e servem na igreja têm o direito de viver do evangelho, recebendo sustento material em troca de seu serviço espiritual. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E diz ainda, o trabalhador, vamos juntos? O trabalhador é digno de seu salário.